Então, para assessorar essa nossa terceira conferência de hoje, quarta da nossa formação, nós convidamos a professora Mary Jane Gomes, que é professora no Instituto Federal, aqui no campus Castanhal, no IFPA, e especialista, doutora, nesta área dos recursos hídricos. Então, uma pessoa com muita autoridade para conversar conosco sobre a temática e que ajudou a montar esse nosso esquema de formação. Deu grande contributo e tem se empenhado bastante para que a nossa pastoral saia do papel e do sonho. Né? Professora Mary Jane, seja muito bem-vinda. 50 minutos de conferência e depois meia hora para a gente bater um papinho, tá bom? Somos seus. Tá certo. Obrigada, Vitor. Aí eu que agradeço muito de fazer parte dessa pastoral, contribuir um pouquinho, né, que a gente pode. Desde já, agradeço a confiança, né. Olha, pessoal, hoje eu vim, né, me propus a falar sobre esse tema de sustentabilidade dos recursos hídricos, e antes de fazer essa apresentação, eu fiquei pensando como falar sobre isso para vocês, porque é um tema muito amplo, né? E não queria vir com algo engessado. Então, eu pensei um pouco, faz 4 anos que eu estou no IFPA, né? O meu nome é Mary Jane, certo? Eu não sou a mulher do Homem-Aranha. Todos os alunos me perguntam isso quando eu entro na sala a primeira vez. Pode me chamar de Mary, pode me chamar de Mari. Vai fazer 4 anos que eu estou aqui no IFPA Castanhal, né? E esse aqui é um pouquinho da minha formação. Eu sou engenheira agrônoma, né? Mestre em engenharia agrícola, então aqui foi onde eu comecei a pensar em sustentabilidade, né? Foi no mestrado, falar um pouquinho sobre mim, viu, Vitor? Para eles poderem entender um pouco a ideia que eu quero vir passar hoje aqui. Então, apesar de eu sou da área de tecnologias, né? Mas apesar de eu ser dessa área, eu sempre bato na tecla da questão do uso sustentável. E, por incrível que pareça, isso foi um estalo que deu em mim aqui nesse mestrado, onde eu estava num mestrado totalmente técnico de engenharia agrícola, mas foi aqui em que eu tive o meu primeiro contato com sustentabilidade, né? E se vocês tiverem interesse, depois eu posso mandar para vocês o link do meu mestrado, e fala muito sobre isso lá, e são resultados muito bons de a gente ver. Em seguida, eu fui para o doutorado, então eu queria me especializar na área técnica da irrigação, fiz agronomia, é um doutorado na agronomia, com irrigação e drenagem, só que lá eu trabalhei com geoprocessamento, para a questão do manejo do uso da água dentro da irrigação, né? E eu fui para os Estados Unidos, passei um pouquinho de tempo lá, e lá eu vi outro mundo, né? Eu trabalho no laboratório de água, e eu vi muito a técnica ligada à parte sustentável. Então, eu entrei no IFPA, eu já estava no doutorado, então eu vim mostrar cálculo, que meus alunos falam muito que a minha disciplina é só cálculo, mas eu vim com uma abordagem um pouco diferenciada do que eu achava que eu ia ser como professora, né? Então, a ideia, quando eu tento montar um sistema de irrigação, que essa é a minha especificação, a gente vai afunilando as nossas especialidades, né? Mas a gente tem um todo dentro da nossa mala, né? E a ideia sempre é que o meu aluno entenda com que ele está trabalhando. E ele está trabalhando com algo que se chama o bem comum, que é algo vital para as nossas vidas, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, que no caso é a água, né? Então, a gente vai ter uma apresentação que eu vou trazer um pouco de contextualização para vocês, porque eu quero que vocês entendam sobre esse bem comum, né? Porque sustentabilidade dos recursos hídricos é algo muito amplo, né? É algo muito, vamos dizer assim, que talvez a gente nem consiga pensar até onde ela vai.
mas quando a gente reduz a ela a um elemento principal, que é a água, aí a gente começa a pensar em algumas coisas. E eu passei uma semana pensando como era que eu ia expor isso para vocês. Então, eu espero que eu consiga atingir o que eu tento atingir na minha sala de aula durante 4 anos, né? Que eu acho que essa é a ideia da pastoral do meio ambiente quando a gente vai pensar em transmitir alguma coisa. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a sustentabilidade, e depois a sustentabilidade dos recursos hídricos, só que eu não vou me deter muito em sustentabilidade, porque vocês já tiveram uma palestra sobre isso, né? Ações e alternativas que a gente possa estar trabalhando, vai ser passado para vocês essas ações em forma mais engessada, em forma mais prática, em outro segundo momento, quando a gente estiver disponibilizando para vocês alguns projetos que eu sonho que sejam colocados em práticas, né? E uma conclusão do nosso debate aqui, tá? Então, para começar a falar um pouquinho sobre sobre recursos, né? Antes de chegar em recurso hídrico, a gente tem que pensar um pouco em recursos naturais, né? A gente vem no século XXI, isso deu um boom, né? Com esse nome sustentabilidade, ele emergiu, assim, vamos dizer assim, de forma mais nítida aos nossos olhos, nas publicitações que estavam sendo dadas a partir desse século, né? Então, é algo muito recente, não é algo que a gente possa dizer que é bastante antigo, apesar da palavra ser bem antiga. Então, a gente vê aqui a nossa casa, né, em que a gente vê vários animais, a gente sabe que nesse meio tem o ser humano, água, um meio ambiente como um si, né? E tudo isso aqui demanda algo muito, em todas as atividades, que seja essa demanda hídrica, né? Essa demanda hídrica, ela vem sendo demandada cada vez mais devido a um principal fator, né? Que seria, desculpa, o aumento da população. Então, a gente está cada vez mais com populações crescentes, e quando a gente aumenta essa população, essa demanda desse recurso natural é aumentada, né? No sentido de dizer que todas as atividades, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, precisa e necessita desse recurso, né? Eu trouxe aqui um gráfico para vocês em que eu começo muito dando a minha aula sobre isso, porque é muito difícil falar em sustentabilidade de recurso hídrico aqui na nossa região norte, ou no estado do Pará. Então, eu sempre trago esses gráficos, se vocês procurarem ele na internet, na literatura, vocês vão ver ele de diversas formas, né? Eu trouxe 2, né? Às vezes não é tão impactante em um, mas quando você vê um que já está mais destrinchado, começa um pouquinho a dar um impacto, um estalo, principalmente aquela pessoa que tem uma visão que está preocupada com esse elemento, né? Que é a água. Então, para vocês verem aqui nesse gráfico, muito simples de entender, de 100% de toda a água do mundo, nós temos 97% de água salgada. Água extra que não é disponível para a gente, para utilização. Lógico que nós já sabemos e nós temos conhecimento que hoje já é possível, devido à tecnologia, a utilização de água salgada, né? De água do mar, de água salina, como é no Nordeste, que as águas dos subsolos, as águas armazenadas muitas vezes são salinas, né? Já existe a utilização disso aqui, lógico, com algumas tecnologias, como, por exemplo, a dessalinização. Então, em Israel, um lugar em que tem muita déficit hídrico, eles já fazem isso, mas eu costumo muito dizer, toda tecnologia para resolver um problema, ela gera um outro problema, né? Então, por exemplo, usar essa água aqui, essa água salgada, ela mesmo sendo dessalinizada, o rejeito dela é colocado em algum lugar e que vai salinizar mais ainda, seja o solo, seja o aquífero, seja lá aonde ela chegar a atingir. E apenas 3% são água doce. 2 estão congeladas e 1 água doce acessível, entre aspas,
Porque se a gente vier para cá, né, outro gráfico de literatura também, você percebe que já muda um pouquinho a porcentagem, mas é o mesmo sentido do que eu quero mostrar para vocês, ó, que é aqueles 2%, 2,5%, certo? Deixou de ser 3, passou 2,5% nesse gráfico aqui. Ele significa o seguinte, ó, desses 2,5% de água doce, quase 70% estão nas calotas polares, a gente não consegue usar isso aqui. 29% são águas subterrâneas, que são de difícil acesso, porque para a gente ter acesso a isso aqui, a gente precisa instalar um sistema motobomba para a gente estar adquirindo essa água, né? Nós temos 0,9% que é de outros, que pode ser águas residuárias, está encaixada aqui, e apenas 0,3% de toda a água no mundo é a que a gente tem nas superfícies, ou seja, rios e lagos e garapés, como queira. E desse 0,3%, a maioria desse 0,3%, né, vamos dizer, condicionada aqui, na nossa região, né? Por isso que quando a gente olha para a nossa região, a gente diz, a gente vive numa região muito abundante de água, mas isso não é verdade, né? É porque a gente está olhando de dentro e não olhando de fora. Então, é isso aqui que a gente tem. Por isso que a gente tem que pensar na sustentabilidade desses recursos hídricos, certo? É algo impactante, não sei, na minha cabeça isso, eu posso mostrar esse gráfico milhões de vezes durante um ano, que eu tenho várias turmas, mas toda vida que eu mostro isso, sem exagero nenhum, me dá um aperto no coração. E é muito difícil falar em sustentabilidade hídrica num lugar em que a gente vê muita água e muita chuva, e a nossa conversa vai ser bem nisso. Por quê? Porque eu acredito que nós, como pastoral, a gente precisa, as pessoas, elas têm as informações, né? Elas têm acesso hoje às informações, mas muitas vezes elas não sabem usar essas informações ou elas não acreditam nessas informações. Então, às vezes, a gente precisa ficar batendo o martelo num lugar só para que aquilo ali se resolva. Então, acho que nós, como pastoral, né, nós temos que começar a, vamos dizer assim, a fazer a nossa casa, quando a gente pensar em recurso hídrico, pensando nesses dados e pensando no que a gente vai chegar para a comunidade rural, para a comunidade urbana, seja onde a gente andar, né? Eu trouxe aqui um gráfico, ó, que 68% da nossa água que tem doce no Brasil, né, ela está aqui, na região norte, certo? Veja que o Nordeste, eu sou nordestina, né, nós temos apenas 3,3%. E aonde tem uma menor população, é onde tem uma maior quantidade de água. Então, eu faço uma pergunta, né, para ficar aí na indagação de vocês. Se um dia existir conflitos nacionais ou mundiais dentro de água, onde é que vai ser esse conflito? Aqui, certo? Então, a gente precisa primeiro ter uma consciência do que a gente tem e que o que a gente tem não é em grande quantidade. A gente precisa sair, pelo menos, dessa palestra, eu queria atingir pelo menos isso em cada um de vocês. Nós não temos em muita quantidade. É muito difícil falar sobre isso, mas é isso que eu gostaria que vocês levassem. Aí eu trouxe aqui para vocês, para a gente tentar abordar um pouco sobre isso aí. Que ciclo é esse? Alguém sabe me dizer? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão aí ainda ou caiu a internet? Não caiu não, tá? Às vezes dá a sensação que caiu, né? Alguém sabe me dizer que ciclo é esse? Seria o Olha lá, ciclo da o chuva? microfone.
Exatamente, né? O ciclo hidrológico, o ciclo que envolve os regimes pluviais, como a moça falou, né? E a gente costumava muito ouvir, pelo menos eu, quando eu nem pensava em trabalhar com essa, nem pensava em ser agrônomo, eu costumava muito ouvir que a água era um recurso ilimitado. De fato, o ciclo hidrológico é um ciclo, né? Ele está sempre fazendo uma ciclagem. Vamos começar aqui só para a gente relembrar um pouco, certo? Eu tenho a água que se condensa aqui, né? Ela vai precipitar em forma de chuva. Ela vai escoar na superfície, a gente chama esse escoamento de runoff. Esse escoamento, parte dele vai infiltrar no solo, né? Vai para os lençóis freáticos, parte vai para a superfície, onde formam os nossos igarapés, rios, lagos, e parte vai para o oceano, tá? Do mesmo jeito, onde tem as calotas polares, quando o gelo derrete, também forma essas mesmas ações, né? Só que aí depois essa água evapora, tanto dos recursos dos reservatórios hídricos, como através da evaporação, né? Como do solo exposto. Quando eu falo solo exposto, sem vegetação, a gente já sabe que a gente tem muito evaporação do solo, assim como também transpiração da planta devido à energia solar. Essa água retorna à atmosfera, ela vai condensar e o ciclo vai se renovar. E esse é um ciclo, né? Então, um ciclo, ele sempre vai existir. Por que que a gente fala em usar a água de forma racional, sustentabilidade do recurso hídrico, se existe um ciclo que nunca vai se acabar? A gente vai entender o porquê disso. Eu trouxe esses dois gráficos, para vocês aqui, sobre a classificação da pluviométrica de 2017 e de 2019. Eu trouxe 2 anos, porque esse material é do Conjunturas dos Recursos Hídricos do Brasil, é um material feito pela ANA. Todo ano ela renova esse material, né? Então, esse de 2019 que tem aqui foi publicado no ano passado, 2020, tá? Esse material tem disponível na internet, é fácil de vocês terem acesso a um PDF, tá? Então, eu trouxe esses 2 anos só para a gente sair daqui com algumas indagações. Por exemplo, o que é azul aqui é que é muita chuva. O que é vermelho é que é extremamente seco. Perceba, vamos perceber aqui na nossa região, né? Na região norte. Nós não temos muita chuva. Certo? 2017. Não está tudo azul, como a gente acha que acontece. Não é? A gente tem lugares já, ó, de muito seco. 2019, mas aqui tem azul mais do que aqui sim, porque os regimes, eles são influenciados por alguns fatores climatológicos, né? Alguns fatores como El Niño, La Niña, certo? E vai ter anos que vai ter mais chuva, né? Mas mesmo assim, nós não temos extremamente chuvoso. Olha, perceba que são poucos. E mesmo assim, temos na nossa região norte lugares em que é extremamente seco. Onde uma região que era extremamente úmida, que era extremamente chuvosa, isso se está mudando ao longo do tempo, né? E a gente sabe o porquê. Então, essa sustentabilidade do recurso hídrico é algo tão amplo que até foge das minhas mãos de digitar e dizer a vocês o que a gente pode fazer sobre esse tema, né? Trouxe aqui mais um dado para vocês observarem, porque talvez figuras a gente consiga impactar um pouco melhor, tá? Do que escritas. Esses dados aqui, quem tiver dúvida, pode me interromper, pode anotarem aí e deixar para fazer as perguntas no final também, que aí eu posso tirar a dúvida de cada slide específico.
Isso aqui é um TCC de um aluno do IFPA, certo? Um Alex, orientado por mim. Nós temos os dados de todas as estações meteorológicas do estado, da região norte, não, do estado do Pará, desculpa, que está pela responsabilidade do INPE, do INEP. E nós estamos fazendo um estudo dessas estações. Aqui é a estação de Belém. A gente está fazendo estudo dos dados que eles nos fornecem. Em Belém, nós temos dados de 2007 até 2018, porque eu peguei esses dados em 2019. Então, veja aqui, ó. Isso que está em azul, eu trouxe só 2 anos para não confundir um pouco, porque às vezes a gente vê esse mapa temático pela primeira vez e é um pouco difícil de interpretar. Mas aí eu vou explicar aqui direitinho para vocês tentarem interpretar. 2007 e 2018 foi o primeiro ano do estudo e o último ano do estudo. Apenas, 2007, 11 anos, né? Não é tão longo prazo, é curto prazo para mim, 11 anos, um estudo climatológico. Tem estudos climatológicos de 50 anos, de 100 anos, enfim. Aqui eu tenho os meses, ó, janeiro a junho. Foi feito do ano todo, mas eu resolvi trazer dos meses mais chuvosos da região, tá? Então, tem do 1, janeiro até 6, que é junho. E aqui os dias, então esses dados, eles são diários de chuva, dados diários de chuva. Aí o aluno, ele fez uma coisa, que essas cores, a gente é que escolhe a cor que a gente quer dar um mapa. Então, ele colocou que onde era mais azul escuro é onde choveu menos. E onde vinha para essas cores aqui, mais fortes, é onde choveu mais, certo? Perceba aqui, ó, que nós temos uma cor bem vermelhinha, bem aqui, ó, que é no meados do mês, entre março e abril, né? O mês das águas, né? O mês de março. Mas não é tão significativo assim mais, tá? Então, veja que nós já temos manchas em que a chuva não chove tanto como antigamente, se eu fosse pegar dados anteriores, passados a esse ano aqui. E eu consigo visualizar isso nitidamente quando eu trago para o gráfico 2018, aí tem mais o azul escuro. O azul escuro significa menos chuva, tá? Então, está descendo menos água. O ciclo está mudando, né? E depois a gente vai falar sobre isso, tá? Aí eu trouxe outro gráfico aqui para colocar uma contrapartida. Isso aqui da chuva é o que entra e esse outro gráfico é o que sai naturalmente do nosso planeta, no caso aqui da estação, da região metropolitana de Belém, é o que sai para o meio ambiente, é uma palavrinha que a gente chama de evapotranspiração. É aquilo que eu falei lá no início, a evaporação das águas, dos lagos, lagoas, igarapés, evaporação da água do solo e transpiração da planta. Aí aqui o aluno fez o seguinte, aonde é mais azuis, é onde tem menor evapotranspiração. Quando vai chegando nessa cor amarela, vai para o verde, é maior evapotranspiração. O que quer dizer isso? É a água que nós estamos perdendo para o ambiente do ciclo. É algo natural que acontece, mas que nós, seres humanos, estamos alterando isso, devido a um dos fatores que está contribuindo com isso, o desmatamento, né? Então, vejam, em 2007, certo? Aqui choveu um pouco mais, né? Mas aí, se a gente comparar esse ano com esse ano aqui, não teve tanta água voltada para o meio ambiente. Agora, olha aqui 2018, choveu pouco, mas voltou muito para o meio ambiente, muito foi embora, não ficou aqui nos nossos igarapés. Então, nós temos cada vez menos o regime. Nós estamos vendo na TV regimes de rios inundando no Amazonas, sim, mas isso é porque foram construídos e eles, ali é o curso natural deles, eles chegam a atingir os lugares que hoje existem habitações. Mas, no geral, certo? No geral, se vocês pegarem uma pessoa da família de vocês
eu já escutei algumas histórias sobre isso, os alunos, quando começam a debater, eles falam, professor, o meu avô falava isso, que hoje tem um igarapé lá, que antigamente dava água no pescoço, hoje já não se chega mais essa água no pescoço, né? Então, os regimes estão diminuindo. O ciclo está parando? Não, nós estamos alterando ele, certo? Essa palavrinha aqui, ó, evapotranspiração, está sendo alterada. E isso tem tudo a ver com o recurso hídrico, como é que nós fazemos sustentabilidade desses recursos. Quando a gente tem solo, né, falando um pouco do solo, que tem plantado nossas florestas, existe alta evapotranspiração, mas é mais transpiração das plantas do que evaporação do solo ou evaporação de rios que estejam aqui embaixo. Quando a gente retira essas árvores, né, nós temos alta evaporação dos nossos recursos hídricos, certo? Alta evaporação. E isso é água que está indo, mas aí não estão, devido aos gases, a outras coisas que envolvem o ciclo, não está voltando na mesma demanda, certo? E outro dado que eu trago para vocês observarem, ó, esse é o livro que eu falei, Conjuntura dos Recursos Hídricos do Brasil, certo? Ele tem disponível na internet. Olha aqui, gente, além da água, essa água que está saindo para o meio ambiente de forma natural, nós, seres humanos, estamos tirando exacerbadamente essa água do meio ambiente também. Olha aqui, ó, a cada 1 segundo sai 2.083 metros cúbicos de água dos nossos reservatórios, daquele 0,3%. No caso, não seria 0,3%, seria menos, porque o Brasil não detém todos os 0,3%. Então, se você transformar isso aqui para litros, é 2 milhões de litros de água saindo a cada segundo. Por quê? Porque ao crescimento populacional, nós precisamos de todas as atividades que vocês imaginarem na vida de vocês precisam de água, certo? Para a gente fazer aqui, o livro, ele se resume a algumas atividades, né? Abastecimento animal, para a criação de animal, indústria, para a construção das nossas roupas, né? Alimentação, quando a gente pensa em irrigação, 50%, nós estamos gastando 50% para irrigação. Estamos, sim, gastando tudo isso para sistemas de irrigação, certo? Termoelétricas, abastecimento rural, então essa porcentagem aqui, e ainda existem coisas que não estão aqui, certo? Então, tudo isso aqui está tirando a cada segundo 2 milhões de litros de água dos nossos mananciais, tá? É muita água, gente. Então, por isso que a gente tem que começar a pensar, né, nesse recurso como um bem comum, né, como uma responsabilidade. E não é mais só sobre ligar a torneira, ter o cuidado de não estar destruindo água, não é mais só sobre isso, é algo muito mais amplo que nós devemos fazer, porque a competição por esse insumo que se chama água está crescente. Olha esse gráfico aqui, desculpa, é porque está bem clarinho, foi tirado do livro, mas aqui é 2002, olha, e aqui é 2019. Isso aqui são os conflitos que já acontecem no Brasil por água, certo? 489 conflitos registrados, conflitos entre famílias. Isso não acontece só no Nordeste, onde não tem água, não. Acontece em todo o Brasil. Então, já começo a pensar, eu costumo dizer isso para os meus alunos, não sei se de forma para impactar, né, mas é algo que eu acredito, que se existir um dia uma terceira guerra mundial, um dos fatores vai ser por isso aqui, insumo água. E aonde é que vai cair isso? Aqui, no nosso país. E aonde, que região? Aqui na nossa que a gente mora. Certo? É muito forte? Mas por isso que a gente tem que pensar nas ações, desde já nós estamos muito atrasados. Na verdade, nós começamos a falar de sustentabilidade
muito tardiamente, né? Olha, aqui eu destrinchei um pouco sobre esses conflitos, né, por região em 2019. O Nordeste, claro, sempre vai ser maior, porque lá nós sofremos com seca, mas eu costumo muito dizer que, apesar do regime hídrico ser menor, a seca que a gente sofre no Nordeste são problemas políticos, tá? Então, nós temos aqui, ó, a região Norte, ela está entre a terceira de conflitos. Por quê? Porque nós temos muita água aqui, mas muitas das nossas águas já está poluída, que o ser humano está fazendo isso, né? Falta de saneamento básico, o mau uso da água. Então veja que os conflitos existem também nos lugares onde é abundante, certo? E por enquanto esses conflitos são dentro do território federal. Quando passar a ser, a gente tem que pensar nesse recurso, nos problemas que vindouros, né? A gente não pode olhar apenas, desculpa o palavreado, mas não podemos mais olhar apenas para o nosso bem comum, para o nosso umbigo, como diz lá no Nordeste, né? Então, como eu falei para vocês, a gente nessa palavra, eu não vou falar muito de sustentabilidade, o termo, só trouxe aqui um pouquinho para a gente resgatar de forma mais grotesca, né? Sustentabilidade, capacidade de sustentação. Conservar um processo ou um sistema, né? Então, nós temos que conservar os recursos hídricos e a gente, porque quem está alterando esse ciclo lá que a gente viu, somos nós, são as nossas ações, né? A palavra sustentável, ela deriva do latim, sustentare, significa sustentar, apoiar, conservar e cuidar. Só que ela veio para a gente mais fortemente, tão tardiamente, em 1992. Foi bem ali, gente. 1992 já era nascida, né? Então, quando, na Agenda 21, pela Organização Nacional, pela ONU, né, Organização Nacional dos países, que são, eu não lembro mais a quantidade de países que tem aqui registrados aqui, mas essa conferência teve uma quantidade X de países que assinaram, porque nem todos assinaram isso aqui, esse acordo, né? Então, existia um termo oficial em que colocou a sustentabilidade em pauta, em prioridade, em 1992. Então, é muito recente ainda para a gente. E tudo que é novo é difícil de falar, é difícil de fazer, é difícil de agir, né? Essa discussão em torno das ações sustentáveis, ela ganhou novos cenários. Em toda palestra que a gente vê, a gente fala agora sustentabilidade ambiental, sustentabilidade dos recursos naturais, né? Em todas as reuniões corporativas, a gente está com esse nome, né? Só que aí a gente vai em sustentabilidade hídrica, que a gente já vem fazendo todo um contexto, né? E a sustentabilidade, ela é um tripé, como vocês já viram, né? Ela envolve um social, ambiental e econômico, é uma engrenagem. Se algo falhar aqui, a outra engrenagem não funciona. E um pedacinho dessa sustentabilidade ambiental é o fator água, é a sustentabilidade hídrica. E eu costumo dizer que é como se ela é um pedacinho, mas eu acho que ela está bem aqui no centro, ela é afetada por todos os outros fatores ambientais que vocês imaginarem, né? Então, porque todas as atividades feitas é utilizado a água e quando essa atividade é feita de forma irracional, inadequada, eu mexo com esse recurso, esse item. Então, gente, a água é um bem de domínio público. O poder público é quem tem que gerir essa mínima quantidade de água que a gente tem no planeta e no país. Mas também é responsabilidade da sociedade, né? Por quê? Porque se eu deixar apenas para o poder público, as coisas não andam, não funcionam. A gente é que tem que cobrar o poder público. A gente já não precisa nem dar exemplos aí de como está funcionando isso aqui.
que vocês sabem, né? Então, a água é sim um recurso natural limitado, apesar do ciclo ser um ciclo sempre renovável. Mas por que, professora? Porque a retirada está sendo muito maior do que o ambiente consegue repor. Então, por isso que ele está se tornando um recurso escasso, limitado. E o que a gente pode fazer com isso? Técnicas participativas, né? Disciplina. A gente precisa ter disciplina quando a gente pensa em recurso hídrico. A gestão dos recursos hídricos deve proporcionar o uso múltiplos da água. Eu uso a água para quê? Não é só para tomar banho, não é só para cozinhar. Parte da nossa água é jogada na rua, não é? Por quê? Porque nós não temos saneamento básico ainda no século XXI, em pleno 2021. E tudo isso é água. Para onde a gente acha que essa água que está sendo jogada nas ruas, que são chamadas de águas cinzas, estão indo? Poluindo, né? Aquela quantidade de água pequena que a gente já tem. Tá? O uso racional do bem comum hoje não é mais a gente pensar que a gente está escovando nossos dentes, enquanto a gente está fazendo a escovação, a gente vai desligar a torneira, porque a gente está racionando água, não é mais sobre isso. Né? A gente precisa assegurar a sustentabilidade desses recursos hídricos. E como? Nós somos tão pequenos, mas o pequeno se faz grande, porque as ações, elas só são, vamos dizer assim, dissipadas quando alguém está batendo lá no martelo e dizendo que tem que ser feito isso. Quando alguém começa, né? E essa gestão dos recursos hídricos, ela tem que ser descentralizada, ela deve ser descentralizada para que o poder público ele possa trabalhar sem uma pessoa só mandando dizendo que deve ser assim ou assado, porque vocês viram, cada federação tem um recurso diferenciado em quantidades e em usos também. Então, quais são os fatores condicionantes para que a gente consiga fazer essa gestão descentralizada? Existem milhões, mas pensando no debate que eu quis trazer aqui para vocês, primeiro, a importância do espaço local. Eu tenho que deixar o imaginário brasileiro que a água do nosso país está em abundância, que nós somos um país rico de água. Eu tenho que deixar aqui no estado do Norte pensar que nós somos um país, um estado, uma região completa de água. Se eu pensar no pequeno, o pequeno cresce. Então, existe necessidade de aprimoramento das gestões públicas? Sim, existe, mas existe necessidade de conscientização. Que é o que, se existe uma população conscientizada, ela cobra, né? E isso envolve várias variáveis, água enquanto elemento natural, uma função social, é função nossa cuidar do que é essencial à vida. O nosso corpo tem 70% de água. Tudo que a gente vai fazer hoje precisa de água e sempre precisou. As atividades produtivas, como é que a gente se alimenta? Então, existe, vamos dizer assim, a menor unidade territorial de planejamento dos recursos hídricos são as bacias hidrográficas, né? A gente precisa preservar essas bacias, cuidar das matas ciliares. Aí a gente consegue fazer isso, professora, como sociedade? Não, mas a gente consegue cobrar isso, pelo menos, né? E a gente consegue também, trabalhos de formiguinha se torna, né? Eu penso numa formiga tão pequena, vejam elas, olhe para uma formiga trabalhando, o conjunto delas. Né? Às vezes ela faz muito mais do que quando a gente está sentado olhando as coisas acontecerem. Então, promover um desenvolvimento sustentável é muito mais do que gerenciar um único recurso. Nós não podemos pensar mais recurso hídrico. E eu acho que hoje, agora, vocês já conseguem saber o que é que eu estou falando aqui. Por exemplo, quando eu penso em sustentabilidade do recurso hídrico, eu só tenho que promover um desenvolvimento sustentável de água, do uso racional da água. Alguém sabe me dizer?
Vocês já viram palestras sobre sustentabilidade, vocês viram palestras sobre meio ambiente. O solo, por exemplo, é um recurso, né? É um ambiente vivo, em que se a gente poluir ele, a água que passa lá da chuva, que a água da chuva vem limpa, ela pode ser utilizada, ela vai encher os, os nossos igarapés, os rios, o lago, vai aumentar o nível do lençol freático, o nível do lençol freático, consequentemente, aumenta o nível dos rios, das águas da superfície, e se nosso solo estiver contaminado, né? Se o nosso solo estiver contaminado, não adianta eu pensar em sustentabilidade de recurso hídrico. Então, eu tenho que pensar em sustentabilidade de todos os recursos em conjunto, tá? Contaminação das águas. As águas são contaminadas, tanto as superficiais como as subterrâneas, seja ela por N fatores. Aqui tem alguns fatores para vocês verem, certo? E começar a pensar um pouco. A gente contamina a água até com coisas que a gente nem imagina. E não é a água que a gente está bebendo que a gente contamina. Né? É a água em que a gente precisa ter lá nos nossos recursos hídricos. Elas estão cada vez mais sendo contaminadas. Né? Fontes pontuais, quando a fonte está concentrada num determinado superfície ou ponto, por exemplo, lá você tem uma região. Você chegou lá numa comunidade rural, tem vários pequenos agricultores familiares, pequenos proprietários rurais, até grandes proprietários rurais, com certeza, certo? E naquele ponto ele está poluindo. Qual é a nossa ação? São várias indagações que eu quero que vocês saiam, que vocês pensem, que vocês se formem, do que vocês vão mostrar, do que vocês querem observar e tentar mudar, pelo menos ali, do trabalho de formiguinha. Fontes difusas, quando a contaminação, né, se estende em grandes superfícies, a gente já consegue ver isso. Aqui mesmo nós temos um rio, né, que é contaminado, o rio APU, né? Fossas sépticas, águas residuais e esgotos domésticos contaminam nossas águas quando não são bem feitas. Né? Fertilizantes, uso de fertilizantes agrícolas indiscriminado, lodo de estação de tratamento quando nós não temos tratamento de água, aterro sanitário, lixões urbanos. Não basta muito andar aqui na cidade de Castanhal que tu encontra, não é lixão que eu digo lixão só público, mas você encontra, eu sei que tem um lixão aqui perto até da minha casa, mas você encontra pequenos lixões que a gente acha, isso aí não tem problema. Eu vou falar até uma coisa aqui que foi algo que me impactou muito, né? Eu nunca falo para os meus filhos eu falo do que eles devem fazer, mas eu sempre procuro que eles percebam o que é que eu faço. Né? E eles não me veem pegando um pedaço de resíduo jogando na rua, né? Algo que vai degradar o meio ambiente. Mas eu tinha muito pensamento de, por exemplo, se eu tenho um negócio que é orgânico, nós temos muito esse pensamento, eu acho que não sou só eu. Isso eu posso jogar no meio ambiente porque vai virar matéria orgânica. E uma vez eu rebolei um sabugo de milho. A gente estava numa viagem, quando eu vou para o Nordeste, eu sempre vou dirigindo. E o meu filho olhou, como ele já vê minhas ações, ele olhou para mim e disse assim, mas mãe... Aí eu disse assim, é só um sabugo de milho, vai deteriorar, vai virar composto orgânico. Ele disse, mas aí, se ele deteriorar, antes dele deteriorar, ele pode entupir um córrego, um sistema de drenagem que a água está escoando, e ali vai acumulando mais lixo que a gente já sabe que as pessoas colocam, e aí? Isso foi um estalo na minha vida, hoje eu já não jogo mais. Entendeu? Então, às vezes, são pequenas ações, são coisas que você acha que nem vai acontecer, que nem vai poluir, mas que a gente tem que ter um cuidado, né, na nossa casa. Lixo doméstico queimado, essas cinzas diluídas pelas chuvas, elas vão contaminar os nossos recursos hídricos, resíduos de mineração, poços escavados. Isso aqui acontece muito, a gente escava muito poço, né, nessas áreas rurais,
Depois, esses poços, eles são abandonados e eles servem de quê? Depósito de lixo. E aquele chorume que fica ali, ele vai para onde? Vai para o recurso hídrico, vai para os lençóis freáticos, né? Ah, então eu cheguei lá na propriedade e eu vi que tem. E esse poço está desativado. Bom, o que é que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que orientar? Porque eu sei, eu tenho um conhecimento que esse poço é isso aqui hoje. Então, preciso fazer essa orientação. São coisas muito, às vezes, pequenas que a gente consegue fazer. Às vezes a gente diz assim, um trabalho de uns não vai resolver o problema do mundo. Vai, porque todos estamos pensando ainda dessa forma. O que escorre, né, runoff, que eu falei, água que escorre pelo setor urbano quando chove, sólidos dissolvidos ou em suspensão oriunda, eles vão, óleos, graxas, fezes humanas de animais. A gente mesmo passeia com o nosso cachorrinho, leva a sacola para apanhar o cocô do cachorro quando ele está passeando com a gente. Muito difícil. Eu nunca vi isso aqui. E quase nenhum lugar que eu andei, as pessoas com uma sacolinha. Né? Para onde vai isso aí? Não está poluindo só o solo, não, nem a cidade, não, está poluindo nossos recursos hídricos. Então, são ações que a gente pode estar trabalhando em vamos dizer assim, mini projetos, né, em que a gente pode estar fazendo e estar mudando a nossa casa, pelo menos diocesana, né? Poluentes atmosféricos, emissões de automóvel, fumaça de indústria, incineração. Nós estamos crescendo tanto que isso aqui eu acho que são quase que a gente não consegue mais eliminar isso aqui. Né? Muito difícil. E o papel nosso papel da nossa sociedade. Ô, Vitor, eu estou me alongando muito. Nós temos ainda tempo? Está no tempo. Tá bom. Existem várias legislações que a gente precisa conhecer. Né? Eu trouxe algumas aqui. Código das Águas de 1934, em que fala sobre as águas subterrâneas e as superficiais. A nossa própria Constituição Federal fala sobre esse recurso hídrico, que é um bem público de propriedade dos estados e do Distrito Federal. Né? E o que é que esse bem público está fazendo? Nós é quem estamos elegendo. Nós estamos num sistema democrático, em que a maioria elege, né? E quem é que cobra? Mas aí, para a gente cobrar algo, eu preciso fazer. Eu não posso cobrar algo a um filho meu, o que eu não faço, que eu não dou exemplo. Eu não posso cobrar um aluno que ele chegue no horário de sala de aula, se eu não chego na minha sala de aula nesse horário. Então, se eu faço, eu posso cobrar aqui o setor público. Então, a gente primeiro muda dentro da gente e depois a gente começa a espalhar isso. Lei Federal número 9.433, que são as leis das águas, aqui é um marco muito importante na legislação das águas, em que fala das bacias hidrográficas, faz a descentralização desse poder público para que mais pessoas possam optar, trabalhar, sugerir sobre como fazer a sustentabilidade hídrica desse recurso, né? Mas o nosso papel é só estudar a lei, conhecer leis? Não, né? O nosso papel são procurar alternativas. Hoje nós falamos dessa palavra, alternativas sustentáveis. Todas as alternativas, quando a gente fala em sustentável, eu acho que é muito no sentido da gente procurar uma alternativa que não gere outro problema, porque geralmente todas as nossas tecnologias hoje são alternativas, mas muitas geram outro problema, então ela não é sustentável. Né? Então, o que a gente faz como pequeno? Aí eu trago um pouquinho das nossas ações e alternativas que eu queria muito, né, ver isso. Disse assim, ela é nordestina, está trazendo para a gente captar água. Quando eu dou aula de captação de água aos meus alunos, ixi, logo nas primeiras palavras e tal, para que captar água no lugar que chove? Eu já escutei isso de um profissional. Aí eu pergunto, eu vou captar água no lugar que não chove, como? Eu tenho que captar água no lugar que chove. E é uma ação muito simples. É uma ação que, vamos dizer, custo-benefício baixíssimo, eu não gasto muito.
para captar água. Nós temos que produzir água. Como? Captação de água é uma produção. Nós temos que pensar, isso aqui não tem necessidade. Se a água que está chovendo está indo embora para os igarapés, para onde vai essa água? Essa água vai para o mar. Essa água a gente não consegue, vamos dizer assim, ter ela sempre aqui perto da gente, por todos esses fatores que a gente já vem falando, né? E tem cada vez mais a água está também evaporando e indo embora para a atmosfera. Ajuda no ciclo, lógico, mas está sendo uma demanda muito alterada, o ciclo não está acompanhando. Então, esse é algo que eu penso, eu tenho em mente de projetos, certo? Tubulações simples, captação de água. Aí, onde é que eu vou armazenar? Aí vai ser a critério da pessoa, do recurso econômico que a pessoa tem, não necessariamente precisa ser uma caixa d'água elaborada, né? E para que eu utilizo essa água? Para qualquer coisa. Essa água não é poluída em alguns estados? Sim, devido à poluição que o homem, não é que a água da chuva é poluída, devido às ações do homem no meio da atmosfera, aí a chuva, quando chega na atmosfera, entra em contato com essas ações e ela acaba sendo água poluída, mas a maioria dos lugares ainda não é. Aí eu trouxe isso aqui, porque eu gosto muito de impactar com números, né? Eu tenho a chuva. Então, aí eu falo lá, né? Então, já que chove tanto, para onde vai nossas águas? Indo embora, gente. A gente não está fazendo nada. A gente pode produzir água bem simples na zona urbana, na zona rural, seja lá onde for, num prédio público. Por que que os prédios públicos não têm essas ações? Tá? Olha, 1 milímetro de chuva que chove, 1 milímetro de água, é 1 litro a cada metro quadrado. Se eu tenho 1 hectare de área, que é 10 mil metros quadrados, eu tenho 10 mil litros de água se chover 1 milímetro, mas aqui não chove 1 milímetro. Por isso que eu digo que a seca do Nordeste muitas vezes é política. A seca não, a falta de água. Né? Então, eu trouxe para aqui para vocês verem, a Organização das Nações Unidas, ela diz o seguinte, cada pessoa, ela precisa de 3,3 mil litros de água por mês, ou seja, cerca de 110 litros de água por dia, para atender a necessidade de consumo e higiene. No Brasil, o brasileiro gasta sempre mais, né? 200 litros por dia. Então, isso aqui já é o desperdício que a gente tem em lavar a mão, lavar prato, escovar dente, que a gente consegue diminuir, né? Trazendo isso para um cálculo, porque eu quero mostrar números a vocês, aí eu vou coletar água da chuva, do telhado da minha casa. Só que não existe vários tipos de telhado, e é muito simples de fazer essa conta. Aqui nós temos um telhado em forma de círculo, telhado em forma de triângulo, mas aqui as nossas áreas, nossas habitações, elas são mais telhado retangulares, né? E eu preciso só saber da área desse telhado. E como é que eu calculo a área? Eu meço a largura e o comprimento e multiplico. Eu sei a área coberta do meu telhado. Depois eu multiplico por 2, se for de 2 águas, né? Para saber de um lado do outro. Aí eu trouxe isso aqui, ó. E são os dados de chuva de Castanhal de 2017. Janeiro choveu 308 milímetros, não vou falar todos, vocês estão vendo. Outubro, 80 milímetros, está vendo? Pouca água aqui nesse período não chuvoso, né? E aí, o que é que eu faço? Considerando que eu tenho uma casa com uma cobertura de 50 metros quadrados, a minha área coberta tem 50 metros quadrados, certo? Eu teria coletado
Nesse ano, se a minha casa tiver 50 metros quadrados apenas, que é uma casa pequena, eu teria coletado em 2017 109.650 litros de água na minha casa. Eu tinha produzido isso aqui. Isso aqui daria para 27 pessoas no ano. Eu não moro com 27 pessoas. Considerando os dados da ONU, considerando que cada pessoa utiliza 110 litros de água por dia. Eu produzi água, gente, para todas as ações da minha casa. Isso é tão simples, são ações tão simples. Na minha casa não, que eu não tenho casa, mas na casa dos meus pais, eu bati, lá tem isso aqui. É muito simples isso aqui. Ou audacioso, né, como já foi chamado, mas não acho isso audacioso. E eu deixo um exercício para vocês, não sei, no próximo encontro em que a gente vai implementar os projetos, os projetos que foram escolhidos, em que a gente vai fazer uma outra formação, acredito, né, específico dos projetos, eu deixo um exercício para vocês que estão aqui. Meça o telhado da casa de vocês. Olha a área. Pegue o dado chuvoso de um ano anterior aí, que tem, isso é simples na internet, você consegue. Veja quanto de água você produzia naquele ano. Certo? E quando eu estou pensando, aqui eu estou pensando na zona urbana, olha o impacto disso positivamente na zona rural, gente. Onde pessoas estão implementando sistemas de irrigação, por exemplo, na minha área, tirando cada vez mais água de poços, de igarapé, porque a gente tem muita água em abundância, vamos irrigar. Com uma ação muito simples. Tá? Outra coisa simples, né, que eu trago aqui para vocês, vasos auto-irrigáveis. Nós, dentro da nossa casa, a gente tem coisa. Isso aqui serve para produção em pequena escala, lógico, na agricultura familiar com hortaliças, por exemplo, certo? Mas isso aqui também serve para nossos jardins, pequenos jardins. Eu produzi um vasinho desse, a planta só absorve a água exatamente que ela precisa. Eu não estou extraindo água de forma nenhuma. Não está vazando água pelo vaso, né? E eu ainda reciclo algo, falando em reciclagem, materiais sólidos que vão para o meio ambiente. Tá? Isso aqui é muito prático, fácil. São cursos que dá para fazer, que a gente não vai gastar muito. E são coisas que dá para ser implementada. Inclusive na zona rural, em produção, agricultura familiar de baixo custo, irrigação de baixo custo, auto-irrigação. Ele não vai nem precisar irrigar quando não chover. E vai estar lá a água só, quando secar ele vai só preencher aqui. Exatamente, a planta vai absorver exatamente o que ela precisa. Eu estou fazendo o quê? É uma ação sustentável, eu não estou prejudicando outra coisa. Tá? Sustentabilidade dos nossos recursos hídricos. Tratamento de águas cinzas. Estou quase terminando, Vitor. Eu falo muito, ainda mais se deixarem. Isso aqui, gente, eu trouxe para vocês, ó, bem simples, e são filtros. Inclusive, isso é uma foto desse rapaz aqui, acho que é uma dissertação que ele fez, mas eu trouxe um projeto desse, foi aprovado, espero que chegue um dia o dinheiro, esqueci o nome da aprovação. CDR Pará, pela CDR Pará, e para a implementação disso nas casas, nas comunidades que tem aqui ao redor de Castanhal, só que eu tenho que fazer primeiro um protótipo. Eu só vou gastar com essa tubulação. E o que é isso, professor? A água que a gente está saindo da pia, está saindo do lugar, está indo para onde? Está indo para a rua, né? Está indo na zona rural, está indo para onde? Para o solo. Eu estou contaminando o solo, estou contaminando o meu recurso hídrico.
E o que é aquelas águas cinzas? O que são as águas cinzas? Águas que saem dos lavabos, água que a gente lava os pratos, lava as mãos, escova os dentes, certo? Essas águas, elas podem ser filtradas com filtros construídos de material da própria região, como caroço de açaí, carvão mineral, palha de coco. E temos uma água de qualidade para ser utilizada em alguma atividade. É complexo isso? Não. Mas eu preciso ter um modelo e mostrar, porque eu estou só falando. Falar não adianta. Eu preciso que alguém abrace, faça, monte, e as outras pessoas começam a olhar e ver, olha que interessante, e isso vai começar a se espalhar. Aí vai ser uma cadeia. Pelo menos as minhas ilusões. Então, gente, para concluir, nós temos muito a fazer, né? Pela sustentabilidade do bem comum à vida, que esse nome se chama elemento água, zelando os nossos recursos hídricos. E você já viu que zelar recurso hídrico não é apenas não ligar a torneira e deixar lá a água. Existem vários outros fatores associados, né? Então, nós precisamos cuidar da nossa casa comum, que é o meio ambiente. Se a gente cuidar dele como um todo, nós estamos zelando, nós estamos falando, fazendo sustentabilidade hídrica também. É um conjunto entrelaçado, é uma engrenagem, né? Então, quando um não funciona, os demais vão sofrer também, certo? Essas aqui são algumas referências que eu utilizei na apresentação. Depois eu posso passar essa apresentação em PDF, caso o Vitor queira, tá? E muito obrigada pela atenção de vocês. Eu trouxe aqui uma frase em que eu estava lendo e isso me toca muito, né? Somos parte da natureza. Não temos duas crises distintas na humanidade, uma ambiental e outra social, mas sim uma crise só, socioambiental e muito complexa. Eu chego a me arrepio quando eu leio essa frase do cardeal Peter Turkson, né, porque é exatamente isso. Primeiro é uma crise social, falta de valores, falta de muita coisa, e essa crise está refletindo na nossa casa comum, que é o nosso ambiente, né? E é isso, Vitor, muito obrigada. Desculpe se eu me excedi o tempo. Deixa eu voltar aqui para vocês. Eu falo muito, né? Deixa eu parar a apresentação. Não sei se alguém vai precisar. Se qualquer coisa eu volto. Mary Jane, muito, muito obrigado.